Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Começamos mais uma semana com o dia mais importante da semana, que é o domingo, dia do Senhor. Esse é o sentido da palavra domingo. No final dessa tarde maravilhosa, nos encontramos para, durante os próximos 30 minutos, refletir sobre o argumento para o qual dedicamos o programa anterior, Escravos da Virgem Maria. Uma expressão que, na verdade, denota uma devoção que tem, ao longo dos séculos da Igreja, por que não dizer, assumido proporções cada vez maiores. A devoção à bem-aventurada Virgem Maria é uma característica da Igreja Católica, é uma característica da catolicidade. Mas é preciso compreender bem em que sentido nós falamos que o cristão, quando nós nos consideramos escravos da Virgem Maria, essa escravidão tem fundamentação bíblica, essa escravidão tem respaldo, tem alicerce na Santa Palavra de Deus. Alguns dos escravos de Maria também costumam ostentar um sinal visível desta escravidão e utilizam algumas correntinhas como expressão visível dessa subordinação no amor, evidentemente, à Santíssima Mãe de Deus. A finalidade desses programas é investigar, antes de tudo, na Palavra de Deus e depois na doutrina da Santa Igreja, nos padres da Igreja, nos santos da Igreja, essa devoção, essa expressão, para que nem descambemos para a possibilidade não aceitável, absurda, de negar essa afirmação, essa devoção, nem também de superestimar o papel da bem-aventurada Virgem Maria no plano da salvação. É o justo equilíbrio que nós queremos buscar e a finalidade desses programas é exatamente esta: conhecer o que a Santa Igreja, o que a Santa Palavra de Deus escrita dizem a respeito do argumento. A palavra escravo ou servo, ambas são sinônimas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tem dois significados: o significado próprio e o significado figurado. O significado próprio evoca aquela instituição, hoje praticamente em extinção, não existe mais em nenhum lugar do mundo, a não ser nas terríveis ditaduras de natureza filosófica, ideológica ou religiosa, escravos, não existem mais escravos. O Brasil já teve a escravidão, que foi abolida, graças a Deus, no sentido próprio. Na época em que o Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento foram redigidos, existia sim no mundo antigo esse instituto chamado escravidão. Seres humanos que eram escravos de outros seres humanos. Também no Novo Testamento. E nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu elementos doutrinais para que todos os seres humanos fossem tratados como iguais, porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. O segundo significado da palavra servo, da palavra escravo, é o significado figurado. E nós citamos alguns textos do Antigo Testamento, como esse do capítulo 18 do livro do Gênesis, de 2 a 5, que vamos ver agora e tecer alguns comentários, e depois dele vamos citar a pessoa de Moisés. A palavra servo era utilizada pelo dialogante para significar, para ele, considerando-se como servo, significar-se em posição inferior com relação à pessoa com quem ele está falando. Uma forma delicada de ressaltar a dignidade e a grandeza da pessoa a quem ele se dirige e se colocar humildemente numa atitude inferior para ressaltar a grandeza, a dignidade. É uma forma de delicadeza, é uma expressão que nós estamos
investigando no Antigo Testamento, quando a palavra servo aparece nessas expressões, ela quer exatamente significar isto: alguém que está ao seu inteiro dispor. Esse é o sentido da palavra servo. Gênesis capítulo 18, de 2 a 5. Meus senhores, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante, sem vos deterdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sob esta árvore, eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis as vossas forças para prosseguirdes o vosso caminho. Porque é para isso que passastes perto de vosso servo. Eles responderam, faze como disseste. É um trecho do relato do episódio das aparições dos anjos nos carvalhos de Mambré, à pessoa de Abraão. Abraão não sabe que eles são anjos, que eles são enviados de Deus, mas os trata como se fossem seres humanos, eles se materializaram e Abraão expressa aquela mentalidade daquele tempo. São visitas ilustres e ele se considera como servo e tais pessoas como seu senhor. Servo, aqui no sentido figurado. Aqui é muito importante que a gente matize bem essa ideia para que não cometamos o risco, cometamos o erro de dizer que quando a palavra escravo aparece na Bíblia, necessariamente aquela palavra tem um sentido próprio. Nem sempre. Aqui tem o sentido figurado. Como aqui também, Moisés dialoga com o Senhor e se considera como servo, como escravo. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu não tenho o dom da palavra, nunca o tive, nem mesmo depois que falastes ao vosso servo. Tenho a boca e a língua pesadas. É a primeira vez que o Senhor Deus aparece a Moisés e o convida para realizar a espinhosa missão de ser instrumento de Deus à frente do povo hebreu que está sendo oprimido pelo faraó. E Moisés retruca, mas esse retrucar de Moisés não vai adiantar muita coisa. Moisés tem a limitação do falar, Moisés era provavelmente gago, e chama aqui o Senhor de Senhor, no sentido estrito, porque ele é o Todo-Poderoso, é Deus o Altíssimo, e se considera como servo. Também aqui há de se entender a palavra servo no sentido figurado. A criatura nunca é escrava do Criador, como se não tivesse vontade própria, como se fosse uma coisa, como se fosse um objeto, como se fosse um animal diante de Deus, absolutamente. Agora, nós vamos ainda no livro do Gênesis, capítulo 26, versículo 24, a pessoa de Isaque, filho de Abraão. Isaque vai ser o objeto de uma das aparições do Senhor e essa mesma expressão aparece. Eu insisto em várias citações do Antigo Testamento, porque quando chegarmos no cerne da questão, servos de Maria, servos de Deus, servos do Senhor, servos uns dos outros, ou escravo, o que é a mesma coisa, nós já tenhamos bem consolidada essa ideia que remonta ao Antigo Testamento. A expressão servo, no trato com Deus, no trato com o próximo, no trato com os santos, ela é perfeitamente legítima nesse sentido figurado. Gênesis, capítulo 26, versículo 24. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Nada temas, estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência por causa de Abraão, meu servo. O Senhor Deus se dirige ao pai de Isaque. Isaque tem uma visão acerca de Deus, e Deus, quando lhe aparece, consolida, reitera, repete
as promessas que ele fizera ao seu pai, a quem o Senhor Deus chama meu servo. Abraão, meu servo. Abraão, meu escravo, mas repita-se, escravo no sentido figurado. Chamar uma criatura de escravo, quando isso é pronunciado por Deus, nunca tem o sentido próprio de escravidão no sentido pejorativo de que falamos logo no começo do primeiro encontro que realizamos na semana passada. O Salmo 88, não vamos citá-lo agora, coloca nos lábios de Deus a expressão encontrei Davi, meu servo, sagrei-o com meu óleo santo, etc. Essa expressão já aparece no segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículo 18. Davi, servo de Deus. Vamos ao texto. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor disse de Davi, por meio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo de Israel da mão dos filisteus e de todos os seus inimigos. Servo, eu insisto, uma palavra que tem dois significados, o próprio e o figurado. Quando Deus chama uma criatura de servo, essa criatura significa aquele que me é disponível, aquele que está sempre aberto a mim, aquele que nunca é hostil a mim, aquele que me é obediente. Portanto, é uma servidão positiva, é uma condição servil, mas positiva. Isso é importante para que quando tratarmos no Novo Testamento servos de Maria, escravos de Maria, não teremos conclusões equivocadas como se essa expressão devesse ser entendida no sentido próprio do termo. No segundo bloco, nós entraremos ainda no Antigo Testamento sobre esse termo, quando pela primeira vez o Messias vai ser chamado de servo. E depois terminaremos essa parte do Antigo Testamento e já entraremos no Novo Testamento. É muito importante que textos da Escritura que tratam dessa expressão servo, escravo, sejam evocados, sejam matizados, para que a expressão servos de Maria, escravos de Maria, não suscite nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade, nenhuma perplexidade no coração dos católicos. Está terminando esse bloco, no próximo daremos continuidade a esse argumento. Não saia daí, voltaremos daqui a pouco.